No plano cartesiano de eixos ortogonais foi desenhada uma circunferência lambda de centro A e equação geral x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y menos 12 igual a 0. Os pontos B, C, D e E pertencem a lambda, sendo BD um diâmetro de lambda. Sabe-se que ainda a medida do ângulo CDB é de 30 graus e que CD e BE são segmentos paralelos. Aí no item A ele pergunta: determine as medidas dos ângulos CAB, DBE e BED indicadas na figura por alfa, beta, epsilon. Então depois da vinheta, resolução. Nesse desenho, o problema colocou uma circunferência em centro A com um diâmetro BD. Galera, então essa é a primeira coisa que me chamou a atenção para a resolução desse exercício. Epsilon é ângulo inscrito e nós conversamos sobre o ângulo inscrito lá na aula de ângulos da circunferência. Dá uma olhada no canal, coloca no YouTube, aula ângulos da circunferência a mais e você já vai achar a nossa aula. E sendo um ângulo inscrito, nós sabemos que o ângulo inscrito é a metade do arco. O BD ser um diâmetro chama muito a minha atenção, porque nós sabemos que o diâmetro ele divide a circunferência em duas metades iguais, já que ele passa pelo centro, ele é uma corda especial que passa pelo centro. Então nós sabemos que na circunferência isso daqui mede 180 graus e isso daqui mede 180 graus. Mas o fato daqui medir 180 graus, o epsilon, a gente sabe que é um ângulo inscrito. O ângulo inscrito vai ser metade desse arco de 180 graus, portanto aqui vai ser 90 graus. O epsilon, galera, ele é um ângulo reto. Essa é a primeira coisa que me chamou a atenção no enunciado. Direto. Inclusive, foi um dos exemplos lá da aula de ângulo inscrito, tá, galera? Ah, mas por que você tá querendo determinar o epsilon, galera? Essa foi uma das perguntas do item A. No item A, ele quer saber o ângulo alfa, beta e epsilon. Continuando nessa nossa tarefa de descobrir esses ângulos, eu tô aqui vendo qual é o jeito mais rápido de chegar ou no alfa ou no beta, mas eu vou com segurança que é na informação que ele tá dando pra você, que diz que CD e BE são segmentos, CD é esse cara aqui, e BE são segmentos paralelos, portanto eles têm a mesma inclinação. Então, galera, sem muita conversa, a gente pode dizer que B e 30 graus são ângulos alternos internos lá da aula, uma das primeiras aulas do curso de geometria plana, aula de retas paralelas. Se essas duas retas são paralelas, nós temos a regra do Z. Vamos enxergar esse Z pela regra do Z, que nós claramente percebemos que eles são alternos internos. Porém, entretanto, para você que ainda não assistiu a aula, nós podemos dizer o seguinte, para que você possa entender o que está acontecendo aqui, galera. Olha só, ele não falou que essas duas retas são paralelas, portanto eles têm a mesma inclinação. O que é uma coisa paralela? Uma coisa que tem a mesma inclinação. Se aqui tá variando beta, aqui tem que variar beta também. Beta e 30 graus é a mesma coisa. É claro que eu poderia dizer, ah, eles são OPV, mas regra do Z e OPV é a mesma coisa se você assistiu a aula de retas paralelas do canal. Portanto, só falta o alfa, galera. Nós temos o beta já, nós temos o epsilon já. O alfa está aqui. E se o problema falou que o epsilon, ele é o ângulo inscrito, adivinha só o que a banca aí da Unifesp quer que o alfa seja, para que fique um exercício completinho de ângulos da circunferência. O alfa claramente é um ângulo central, é claro. Ele tá aqui bem onde o A tá, e o A é o centro da circunferência, o problema já garantiu, então o alfa, ele é exatamente o ângulo central. Nós já falamos aqui que o ângulo inscrito, ele é metade do ângulo central, para a gente fazer exatamente o epsilon. Mas o alfa vai ser exatamente então o dobro do ângulo inscrito, porque o alfa, ele é o ângulo central que enxerga esse arco, e esse arco também é enxergado por esse ângulo inscrito, que vale 30 graus. Se ali vale 30 graus, aqui vale 60 graus, exatamente o dobro aí de 30. O dobro de 30 costuma ser exatamente o ângulo alfa, porque o ângulo alfa é o ângulo central. Só para deixar a resposta aí para a banca, você escreve alfa é 60 graus, beta é 30 graus e epsilon é igual a 90 graus. A justificativa está escrita na lousa. Por item B, eu dei uma limpada aí nos dados do enunciado para a gente resolver o item A, colocando os dados que talvez a gente possa se interessar para resolver aí o item B. Vamos para o enunciado: calcule a área do pentágono côncavo ACDEB, destacado na figura em cinza. Aqui na nossa lousa, ela está destacada em vermelho.
com um Z dentro dele, destacando aqui a informação de que essas duas setas são paralelas. Essa figura é a figura de um pentágono, sim. Embora não seja um pentágono convexo, ele é um pentágono sim, porque tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. E o que nós podemos dizer sobre esse pentágono? A primeira informação que me chama muita atenção, nós temos a circunferência, portanto nós temos um raio. Ela está presente aqui, ela está presente aqui, e ela também está presente aqui na nossa figura do pentágono. E o que essa presença indica? Indica que esse triângulo é isósceles, já que a gente tem dois lados iguais. E quando a gente tem dois lados iguais, a gente também vai ter os dois ângulos iguais. Esse ângulo também vale 30 graus. Como ele está pedindo a área do pentágono, primeiro nós podemos dizer que nós precisamos calcular a área 1. A área 1, com certeza, a gente pode calcular usando a fórmula meio abisseno lá da aula de meio abisseno do canal. Meio abisseno a gente calcula quando a gente tem dois lados e um ângulo do triângulo em questão. Nós sabemos que nós temos dois lados aqui. O raio dessa circunferência. Ah, nós temos o raio da circunferência? Calma. Se a gente tivesse o raio da circunferência, seria R vezes R vezes o seno de θ. E o θ é exatamente esse ângulo aqui. Para dar 180, falta 120, tanto olhando para o triângulo quanto olhando para esse ângulo externo aqui. Claro, a gente não sabe quanto vale o raio. Vocês têm razão, por enquanto. Mas eu já vou falar sobre ele. Nós temos aqui no triângulo 2, aquele nosso triângulo, galera. Que nosso triângulo? O equilátero. Como assim? Onde é que está o triângulo equilátero? Aqui embaixo, refletindo aqui ao longo do segmento B. Vou até desenhar para vocês. O triângulo equilátero, justamente porque se esse cara aqui é um espelho, tudo que acontece de um lado acontece do outro. Aqui vai ser 30, aqui vai ser 30. A soma dos ângulos aqui é 180, portanto esse ângulo aqui vai ser 60 graus, que é 60 graus aqui também. Definitivamente é o nosso triângulo equilátero. A aula de triângulo equilátero do canal. Quem assistiu tá entendendo o que eu tô fazendo aqui. É claro que a área do 2 vai ser exatamente igual à metade da área do triângulo equilátero. Nós sabemos que esse lado vale 2R, que vale 2R. Isso daqui tudo vale 2R também. A área do triângulo equilátero, ela dá ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O lado em questão é 2R. E 2R ao quadrado é exatamente 4R ao quadrado. Esse 4 aqui vai simplificar com esse 4. Vai ficar um aqui em cima, um aqui embaixo. Portanto, vai ser a metade disso. Vai ser R ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. É exatamente a área 2. Ah, mas de novo, você está esbarrando aí no R que você ainda não respondeu. Afinal, a gente sabe ou não sabe quanto vale esse R? Essa questão da Unifesp, ela foi geometria plana até aqui. Pura geometria plana até aqui. Porém, tem uma coisa gigantesca lá em cima do enunciado que é óbvio que chamou bastante a minha atenção. Ela deu essa equação aqui, feiona, gigantesca, que é o nosso lambda. O nosso lambda, a nossa circunferência, é exatamente essa coisa horrível. Eu concordo. Eu não vou negar. Essa coisa horrível, para quem assistiu a aula de equação, a circunferência, sabe que essa equação é a nossa equação geral. Ah, é só completar quadrados. É, calma, mas vamos com calma. Tem gente que ainda não assistiu o curso de Geometria Analítica do canal. No curso de Geometria Analítica do canal, eu falo passo a passo como é que a gente tem que fazer para encarar uma equação geral na vida. Assista lá essa aula, por favor, quem ainda não assistiu. Porque não tem que ficar com medo numa equação dessa. Tá, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escrever x com x, y com y. X ao quadrado, a gente vai escrever junto com menos 4x, porque eles estão com um negócio chamado x aí. E o y com y, esse y ao quadrado, do ladinho desse menos 6y aí. Pra quem não entendeu, eu só peguei esse menos 4x e coloquei aqui, e esse menos 6y e coloquei aqui, e esse x ao quadrado mais y ao quadrado eu mantive onde está. É que a Unifesp, ela quer escrever desse jeito aí, mas eu vou escrever desse jeito. Não tô mudando nada, só estou escrevendo num lugar diferente. Se você faz 3 mais 5 menos 2, é a mesma coisa que 3 menos 2 mais 5, que no caso é 6. Além disso, eu vou pegar esse menos 12 e eu vou passar pro outro lado, e quando a gente passa pro outro lado na equação, o que acontece com o número? A gente tem que trocar o sinal, né? Então esse menos 12 fica mais 12 do outro lado da balança, porque a equação, todo mundo sabe que é uma balança, e sendo uma balança, a gente pode usar as propriedades da balança. A balança se mantém equilibrada desde que, se você adicionar a mesma coisa de um lado do outro do prato, vai ficar a mesma coisa sempre. Se você adicionar 12 desse lado do prato, você adiciona 12 desse lado do prato, a balança vai continuar equilibrada, que é a equação. Esse menos 12 passa pro outro lado, fica 12. E que mais que você vai fazer aqui, galera? Eu vou ser rápido aqui, tá? Eu vou colocar 4 aqui direto, vou colocar 9 aqui direto. Ah, mas você tá desequilibrando a balança. Calma, galera. A gente adicionou aqui 13, certo? Vocês concordam? Então, deixa eu adicionar 13 aqui também. Pronto. Tá equilibrada a balança. Mas por que raios você tá fazendo isso, Mac? Tudo bem, vamos com calma. Na aula de equação geral eu falo sobre a equação reduzida. Por quê? Na equação
reduzida, nós vimos que x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual a r ao quadrado. Isso, na verdade, é um PIT, é um Pitágoras, mas também conhecido como equação reduzida da circunferência. A ideia é pegar a equação geral e transformar na equação reduzida, porque na equação reduzida estão claros aqui os valores de y no centro e x do centro. E eu escrevi desse jeito porque justamente pelo produto notável da diferença de quadrados, nós sabemos que x menos 2 ao quadrado é quadrado do primeiro, que é x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai ficar menos 4x, mais o quadrado do segundo, que quadrado de menos 2 vai ser 4, mais y menos 3 ao quadrado, que é quadrado do primeiro, que é y ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai ser menos 6y, mais o quadrado do segundo, que é o quadrado do menos 3, vai ser mais 9, vai ser exatamente igual a 12 mais 13, que a gente sabe que é 25. Só que 25 é quadrado de alguma coisa, né? É exatamente o quadrado do 5. 5 ao quadrado é 25, que é o 12 mais 13. Daí, galera, é só olhar esse 2 aqui, esse 2 porque é um menos 2, e esse 3 que é o menos 3, e esse 5, que é exatamente o R. Como assim? Como é que você chegou nesse cara aqui? Eu não fiz nenhuma mágica. Eu só peguei o que estava escrito aqui, e aí eu coloquei do jeitinho bonitinho, e aí eu coloquei os números que estavam faltando, sem desequilibrar a balança, porque tudo é permitido, desde que se fique equilibrado a balança. E aí a gente chegou nessa expressão. E essa expressão, elas são equivalentes, é a mesma coisa. Só que a matemática resolveu chamar isso de equação geral, e esse cara aqui de equação reduzida. Você não vai poder dizer, ah, eu nunca ia pensar nisso. Completar quadrados para descobrir a equação reduzida é um algoritmo que você segue, que você vai sempre conseguir achar, desde que a equação seja de circunferência. O exercício, ele pede para calcular essas áreas. A gente tem que substituir o raio por 5. Então aqui vai ficar 5 vezes 5, só que 5 vezes 5 a gente sabe que é 25. O seno de 120 no ciclo trigonométrico, aproveitando aqui essa circunferência, ela vai estar mais ou menos aqui. O seno, ela vai ter o mesmo valor do seno de 60. E o seno de 60 a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. A área 1 vai ser 1 vezes 25 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes 2, portanto, sobre 4. 25 raiz de 3 sobre 4 é a área 1. A área 2 vai ser r ao quadrado, 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado a gente sabe que é 25. A área do pentágono côncavo ACDEB vai ser exatamente igual à área 1 mais a área 2, que é exatamente a área desses triângulos 1 e 2 aqui. A área 1, nós sabemos que é 25 raiz de 3 sobre 4, é a hora de substituir balhufas por bolhufas. A área 2, 25 raiz de 3 sobre 2. 25 raiz de 3 sobre 2 é a mesma coisa que 50 raiz de 3 sobre 4. Por que eu estou duplicando em cima e embaixo? Ou dessimplificando? Nem sempre a gente simplifica. A gente tem que complicar um pouquinho para enxergar que também aqui vai ser 4. E aí a gente pode somar os numeradores. 25 mais 50 é a mesma coisa que 75 raiz de 3 sobre 4. É, portanto, a área do pentágono côncavo ACDEB. É a resposta do item B aí da questão 20 da prova do segundo dia da Unifesp 2020. Uma questão de geometria plana, principalmente, porque a maioria da questão a gente fala de geometria plana apenas, mas também é uma questão de geometria analítica, já que ele coloca aí a equação geral para você trabalhar aí com os eixos coordenados, para então chegar na equação reduzida, que nada mais é que um Pitágoras. A hipotenusa seria aqui o raio, os catetos estão aqui, ó, delta x e delta y. Isso daqui a gente não enxerga nada, isso daqui a gente enxerga tudo. E com isso a gente tem o valor do raio, que beleza, já falei para vocês como é que faz para chegar nas áreas 1 e 2 para poder justamente calcular a área do pentágono aí que ele tá pedindo. É a última questão da prova, galera. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado também. Por favor, deixe seu like, galera. Essa ajuda de deixar o like, inscrever-se no canal, é claro que ajuda a gente. E você faz parte disso, por favor, então essa sua força é muito importante. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!